Olá, eu sou a Prisciele, estudante de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira. Vou estar apresentando um vídeo educativo sobre doenças transmissíveis da disciplina de Vivências 2 com a professora Adriana Ribas. O meu tema é sobre a tuberculose. É uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e o principal agente etiológico da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria. Então, a tuberculose ela é uma doença bacteriana e essa bactéria também é conhecida como bacilo de Koch, BK, muito conhecida como BK. É um bacilo que não tem coloração, mas ele cora ao álcool ácido por conta dos ácidos micólicos na parede celular. O seu crescimento é lento e os sintomas demoram a aparecer. As lesões mais graves requerem muito mais tempo além do início da infecção, por causa da própria característica do bacilo. A transmissão ela acontece por via respiratória, através da inalação de aerossóis produzidos pela tosse, pela fala ou pelo espirro de uma pessoa que está contaminado, que está com tuberculose ativa, tuberculose pulmonar ou laríngea. Então, não são todas as formas de tuberculose que torna a pessoa, doente basilífero, ou seja, aquela pessoa que tem baciloscopia positiva na coleta do escarro, que é o exame, é que está transmitindo o bacilo. Então, a transmissão acontece da seguinte forma, eu vou dar um exemplo. Se um indivíduo estiver com a tuberculose ativa, ao tossir ou espirrar, ele emite gotículas com esses bacilos. As gotículas maiores caem e não alcançam as vias aéreas superiores. Essas gotículas que são maiores se depositam no ambiente e depois elas vão se ressecando, e formando núcleo de Hell's, que são partículas muito menores que novamente vão se ressecando e que novamente serão suspensas, no caso, com os bacilos no seu interior. Aí sim elas podem ser aspiradas por um outro indivíduo que não está contaminado ainda e chega aos alvéolos, e é onde começa o processo, Os riscos da tuberculose, apesar de ser uma doença que ela tem cura, ela também tem o risco. Ela é transmitida enquanto o paciente estiver eliminando os bacilos no escarro, e isso vai acontecer até o momento em que ele não iniciou o tratamento. A partir do momento que o paciente inicia o tratamento para tuberculose, geralmente a transmissão da doença vai diminuindo gradativamente. Em geral, após 15 dias do início do tratamento, em média, essa transmissão já se encontra muito reduzida. A tuberculose vai acometer prioritariamente o pulmão, que também é a porta de entrada na maioria dos casos. A forma mais comum de tuberculose é pulmonar, que corresponde a 87% dos casos, segundo alguns dados que eu pesquisei. Então, a maioria das pessoas que tem tuberculose, ela tem tuberculose na forma pulmonar. Mas também existem outras formas de tuberculose que são extrapulmonares, que atingem outras áreas do corpo sem ser o pulmão. Eu vou falar agora de alguns sintomas da tuberculose. E os sintomas que eu citei, tosse, febre, sudorese, esses são sintomas
que são mais comuns a tuberculose pulmonar. Que são os principais sintomas que estão relacionados com a forma pulmonar da tuberculose, que no caso são tosse na forma seca, né, ou produtiva, que é o principal sintoma. Esse sintoma ele caracteriza, né, a sintomatologia do paciente que está com tuberculose pulmonar, que é a tosse persistente por mais de 3 semanas. O paciente vai ter febre no período da tarde, vespertino, sudorese noturna. Esse paciente ele vai emagrecer bastante, né? Ele apresenta uma grande perda de peso e também cansaço, fadiga. São os sintomas, esses sintomas são mais comuns, porque eles estão relacionados, como eu disse, ao tipo mais frequente da tuberculose. Lembrando que nós também temos outros tipos de tuberculose. Vou falar rapidinho da fisiopatologia, que é um pouco complexa, né? Uma vez que esses bacilos chegam aos alvéolos, vai iniciar seu processo de defesa do corpo, né? Primeiramente, os macrófagos residentes vão tentar conter a infecção, fagocitando esses bacilos. Porém, esses bacilos são intracelular facultativo e mesmo dentro do macrófago, ele vai continuar se reproduzindo. Mas essa reprodução é muito lenta. A partir do momento que os macrófagos fagocitam e destroem alguns bacilos, apresentam para as células TCD4, que irão liberar citocina, que além de chamar mais células para o local, vai diferenciar esses macrófagos que vão ativar e vão se diferenciar em células epitélios. E com todas essas células juntas, vai formar uma estrutura chamada granuloma. Essa estrutura que vai realmente tentar conter essa infecção. Ou seja, se o indivíduo estiver com a deficiência imunológica insuficiente, ele vai tentar conter a infecção ao máximo com esse processo dinâmico, formando granulomas. Tudo vai depender do sistema imunológico. Por isso que é muito importante, né, que conseguimos manter nosso sistema imunológico forte, né, porque isso vai ser muito importante nesse caso de tuberculose, porque se o corpo reagir, ela não evolui. Mas se o corpo não reagir, ela evolui, e aí a situação piora. Muito, muito, muito. Eu trouxe uma imagem aqui que explica mais ou menos essa fisiopatologia, né? Não sei se tá dando para ver muito bem. Vou falar aqui um pouquinho das possíveis evoluções, que é o caso de quando o corpo não reage, né? Em relação ao risco ainda dos adoecimentos, nós vamos ver que, de acordo com o Ministério da Saúde, existem populações que são mais vulneráveis ao desenvolvimento da tuberculose, pessoas que têm um risco maior de contrair a infecção e adoecer. Segundo esses dados do Ministério da Saúde, pessoas vivendo em situação de rua, moradores de rua, né, no caso, têm uma possibilidade maior de desenvolver a tuberculose. É uma chance de 56 vezes maior do que uma pessoa que não mora na rua. Pessoas que convivem com HIV também têm uma possibilidade maior do que uma pessoa normal, 28 vezes mais do que uma pessoa comum, que não está infectada pelo HIV. Também pessoas privadas de liberdade têm 28 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose, e também a população indígena, né? Esses dados são importantes para as medidas de prevenção e combate à tuberculose, né? Então, são populações específicas que demandam uma maior atenção em relação à prevenção da infecção, no sentido de ações de controle, para que realmente haja uma redução na incidência desses casos, nessas pessoas que têm maior
vulnerabilidade, né? Por isso que é importante fazer esse controle aí de dados, né? Porque aí sabe exatamente onde agir na saúde, né, no caso. Prevenção e tudo mais. É muito importante destacar também que o fato de uma pessoa já ter tido a tuberculose anteriormente, já ter sido infectada pelo Mycobacterium tuberculose, não significa que ela adquiriu imunidade, que ela não vai mais ter a doença. Não confere imunidade, entendeu? Se tiver um segundo contato com o vírus, a situação piora, né? Não tem imunidade. Dependendo das condições do sistema imunológico do indivíduo, alguns macrófagos migram para os gânglios, lá formam o complexo primário e também os macrófagos circulam pela via hematogênica. E é por isso que a tuberculose pode alcançar qualquer sítio no corpo. Se o indivíduo tiver uma imunodeficiência, teremos as representações clínicas que chamamos de extrapulmonares. Entendemos agora por que alguns indivíduos realmente vai se desenvolver tuberculose, que é uma quantidade menor, porque o sistema imunológico suficiente é possível conter o foco da infecção. As cavitações, essa imagem representa muito bem, né? As lesões. E é quando a tuberculose ela não é contida, é justamente isso. O foco infeccioso ele não é resolvido. Aí teremos uma inflamação constante, necrose tecidual, e esse tecido necrosado pode ser aspirado por brônquios próximos, formando essas cavitações que contêm muitos bacilos. E com esse indivíduo contaminado, que não faz tratamento, né, com a imunidade baixa, tossindo, esses bacilos saem pelas vias aéreas, são expelidos por gotículas, né, através do espirro, da fala, e as representações clínicas teremos a tuberculose primária, que é quando o indivíduo tem contato com a primeira vez, né, com a bactéria, que é quando o corpo reage e tudo mais e ele fica bom de novo, sem contaminar e tudo mais. O corpo combate a infecção. E tem a tuberculose secundária, que é essa tuberculose, essa extrapulmonar. É quando a pessoa não consegue conter a infecção e os bacilos se multiplicam, reativado por causa da imunodeficiência, e quando o indivíduo é novamente exposto a essa bactéria. E aí o bacilo circula por via hematogênica e pode ser encontrado em vários locais do corpo, que é tuberculose pulmonar. Então, nós vimos que existem dois tipos de tuberculose. Tuberculose pulmonar, que é a mais comum na população geral, e tuberculose extrapulmonar, que ocorre fora do pulmão e é mais comum em pacientes que têm HIV. Dentro da forma extrapulmonar, nós vamos ter a tuberculose pleural, epiema pleural tuberculoso, né? Tuberculose ganglionar, também a meningoencefálica, pericárdia, óssea, que é nesse slide aqui, né? E isso acontece porque o paciente não inicia o tratamento precocemente, não tem o diagnóstico precoce, então está com a imunidade baixa, então a tuberculose ela vai tomando conta de outros sítios no corpo, né? Eu trouxe algumas imagens que representam essa infecção, né, nos locais. Essa é tuberculose ganglionar, tuberculose pleural, tuberculose óssea, tuberculose miliar. E vou falar um pouquinho agora do diagnóstico. Para o diagnóstico da tuberculose,
são utilizados principalmente os seguintes exames. O exame microscópico direto, que é a baciloscopia direta, cultura para micobactéria com infecção de espécie, teste de sensibilidade antimicrobiana e o teste rápido para tuberculose, e também a radiografia de tórax. É uma doença que ela tem cura, né? E é incrível a quantidade de morte que tem com uma doença que tem cura, que tem tratamento, né? E o tratamento é oferecido pelo SUS, totalmente de graça. Em relação ao tratamento, são avaliados vários critérios clínicos antes de iniciar o tratamento, a dosagem dos comprimidos. Isso vai depender da idade do paciente, do peso, do tipo de tuberculose, para definir a quantidade, né, de comprimidos, o tratamento. Esse tratamento, nós temos a utilização de medicamentos associados em um único comprimido. Geralmente, em um único comprimido, tem-se 4 tipos de drogas, que são rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Existe um protocolo que deve ser seguido pelo profissional da saúde em relação ao tratamento. Esse tratamento ele é padronizado pelo Ministério da Saúde e é super importante que o paciente faça o tratamento até o final, porque senão a bactéria ela pode ficar resistente, aí o tratamento todo que ficou para trás ele é perdido, né? E é muito importante também que esse profissional acolha, né, o paciente, porque esse é o ideal para que não haja o abandono desse tratamento, né? O paciente ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir confortável, porque é desagradável demais, né? Toda essa situação, então ele precisa ser acolhido pelo profissional de saúde, pelos familiares. E a tuberculose, ela tem como prevenir, né? Que é através da vacina BCG. Ela é indicada para crianças de 0 a 4 anos e protege contra a tuberculose. E também alguns cuidados em relação aos ambientes, né? Ambiente muito fechado, com gente desconhecida. E também alguns cuidados pessoais, como hábitos saudáveis. A gente tem que adaptar a ter bons hábitos em questão de alimentação, em questão de ir ao médico, fazer check-up e autoavaliação também, né? Porque nós vimos que um dos sintomas mais característico da tuberculose é a tosse persistente, é a tosse seca. Então, se o paciente percebe que ele está com uma tosse, está persistindo, não está sentindo febre, já pode procurar um exame para fazer, porque quanto antes for descoberto o diagnóstico e começar o tratamento, melhor para que a tuberculose ela não venha progredir, porque aí sim fica mais complicado ainda a situação. Enfim, espero ter contribuído para o entendimento em relação à tuberculose.